Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal de videoaulas do professor Yuri. Nesta videoaula nós iremos ver como usar estruturas de dados, listas, filas e pilhas na linguagem C. Para isso nós utilizaremos a biblioteca cdslib implementada por mim. O link para essa biblioteca estará disponível aqui na descrição do vídeo e aqui estará aparecendo um card, para você ver o tutorial de como utilizar ela no CodeBlocks. Bom, no tutorial que eu mencionei, tem lá é mostrado como é que fica, essa uso dessa biblioteca dentro do CodeBlocks, né? É utilizado por meio de projetos, tá? Aqui no canto esquerdo, no workspace do CodeBlocks, eu estou mostrando um projeto para lista, um para pilha e um para fila, tá? Na verdade, poderia ser tudo num projeto só, eu só quis separar aqui para usar tudo dentro, em cada exemplo, para usar um único main, né? Usar uma função main com um único programa, tá? Mas vamos começar aqui primeiro com o exemplo de pilha, né? Tá? Lembrando que a documentação dessa biblioteca, né, ela está disponível nesse endereço aqui, ó, tá? Inclusive esses fontes aqui eu vou deixar disponível também, né, num link na descrição desse vídeo, tá? Então vamos começar primeiro com o exemplo de pilha. Bom, para utilizarmos a pilha a gente tem que fazer esse include aqui, né? Deixa eu só melhorar a tela aqui. Tem que fazer para utilizarmos a pilha, né, nós temos que fazer esse include aqui, né? O include stack.h, né? Tá? Lembrando que é entre aspas, né? Tá? Nesse primeiro exemplo aqui, que é o de pilha, eu simplesmente separei, né, em dois exemplos, tá? Em dois subexemplos, vamos chamar assim, o exemplo A e o exemplo B, tá? Então, ele primeiro vai executar o exemplo A e depois ele vai executar o exemplo B. Para o exemplo A, a gente começar, né, do uso de pilhas, é um simples exemplo aqui com uma pilha de três elementos, tá? Três inteiros. Como é que funciona, né? A função stackCreate, você passa aqui para ela como parâmetro a quantidade de elementos que você quer criar, né? Ou seja, qual é o limite, qual é a capacidade da sua pilha, né? E o tamanho de cada elemento. Tá? Então tem que indicar, ela é uma pilha do quê? Bom, ela vai ser uma pilha de inteiros. Então o tamanho de cada elemento a gente usa aqui o sizeOf int, né? Ou seja, aqui vai dar o tamanho em bytes, né, do tipo int, tá? Isso é definido, né, na passagem da função de parâmetros da função stackCreate. O resultado disso aqui é um ponteiro, né, do tipo stack, tá? É um tipo stack que na verdade é um ponteiro, certo? Apesar de não estar explícito aqui, né? Ele não está dessa forma, né? Mas o S aqui que ele vai receber um ponteiro, na verdade, tá? Aí o que vai acontecer? Ele vai testar se foi possível alocar, tá, essa pilha. O que acontece? StackCreate, ele, por mais que ele crie um vetor, como ele retorna um ponteiro para esse vetor, ele aloca esse vetor dinamicamente com a função malloc ou malloc, né? Então, assim, ele vai essa biblioteca de pilha, ele usa aquela abordagem estática, ou seja, aquela abordagem que ele aloca um vetor e pronto, tá? Ele não utiliza a alocação dinâmica, conforme a gente viu na videoaula anterior, que vai estar aparecendo o card aqui em cima agora, tá? Né? Então, o que acontece? Ele aloca um vetor, ele vai alocar aqui um vetor de três inteiros. É isso que ele vai fazer, né? Aí ele vai verificar, olha, se foi possível alocar esse vetor, ou seja, tinha memória suficiente no espaço, né, de alocação dinâmica de memória, né? Então, se isso acontecer, né, se ele conseguiu alocar, o S vai ser diferente de null, que é o ponteiro nulo, né? Ou seja, que não aponta para lugar nenhum. Se S for igual a null aqui nessa posição, quer dizer que o StackCreate não conseguiu criar a pilha, tá? Por isso, recebeu null e aí ele imprime aqui um erro, né? Não há memória suficiente. E aí termina o programa abruptamente com um código 1, né? Um código de erro para o sistema operacional, tá? Se não, ele continua, né? Ele passa esse if, tá? E segue, né? Aqui ele declara uma variável e que vai ser usado para enviar os elementos para a pilha, para empilhar e para desempilhar, tá? Então no começo aqui ele imprime, né, a capacidade de elementos da pilha atual, né, usando aqui, ó, a função stackCapacity, passando o S, né, ou seja, a nossa pilha como parâmetro, né, tá?
Então ele imprime, né, a capacidade da pilha, certo? Que vai ser 3, né? Que é a quantidade de elementos que foi passada aqui. Na sequência, nós vamos empilhar o valor 10, tá? Só observando que esse exemplo aqui é um exemplo hipotético, tá? É um exemplo didático, né? Essa pilha aqui ela não tem serventia nenhuma, né? Esse exemplo, tá? Vamos empilhar o elemento 10, para isso a gente é obrigado, tá? Nessa biblioteca, a armazenar o elemento numa variável, tá? Para depois poder, chamando a função, por exemplo, stack push, empilhar o valor 10, tá? Como é que funciona aqui? Stack push, né? É passado, o primeiro parâmetro é a pilha, né? E o segundo é o endereço da variável que contém o valor, tá? O stack push precisa que seja passado o endereço da variável, né? E não a variável assim, né? O valor dela, porque o que acontece? Bom, as funções de pilha dessa biblioteca, elas são funções genéricas, elas funcionam para qualquer tipo de dado. Você consegue empilhar qualquer tipo de dado ali. E por poder empilhar qualquer tipo de dado, né, eu sou obrigado a especificar que aqui ele pode ser o endereço para qualquer coisa. Né? Eu não consigo especificar um dado genérico aqui, né, que pode ser ora um inteiro, ora uma string, ora um float, ora um struct. Né? Então, para ser genérico, eu sou obrigado que isso seja, na verdade, um ponteiro, certo? Por isso que, nesse caso aqui, né, tá e-comercial e, né? O que que Stack Push vai fazer? Vai copiar, na verdade, vai pegar o endereço de e, vai lá no valor de e vai copiar o valor que tem lá dentro para dentro dela. Então, nesse caso aqui, ele cria uma cópia, né, desse valor de 10, tá? E armazena dentro da pilha. No caso, empilha, né? Empilha o primeiro elemento, tá? E Stack Push, ele retorna um valor verdadeiro ou falso. Se ele não conseguir empilhar, ele retorna zero, que é falso. Tá? Então, quando é que ele não consegue empilhar? Quando a pilha já está cheia. Né? Lembrando que a nossa pilha, nesse exemplo aqui, cabe no máximo 3 elementos. Portanto, se tentar empilhar o quarto, ele retorna falso. Né? Então, o que ele está testando aqui? Se não conseguiu empilhar, ele imprime. Né? Ó, pilha cheia. Não foi possível empilhar o elemento E. Né? Tá? Então, stack push, ao mesmo tempo que tenta empilhar, ele retorna se conseguiu empilhar ou não. E aí você consegue testar com o if, né? Tá? E aqui nesse caso, como é o primeiro elemento, ele vai dar verdadeiro, né? Então ele não vai entrar no if, ele vai entrar no else. Vai imprimir empilhado, né? Empilhado valor E. Vamos executar esse programa enquanto a gente acompanha a apresentação dele aqui. Então, o que, que nós temos aqui, né? Na linha 34, ele imprimir, né, ó, que a pilha tem capacidade para % de elementos, que é usando a chamada de stack capacity. Ele imprimiu aqui, ó, a pilha tem capacidade para 3 elementos, né? Certo? Depois, ele vai tentar empilhar, né, o elemento E, né, que é o 10, certo? E a gente viu que sim, ele vai passar aqui e vai dar empilhado, né, empilhado número 10. Então a gente pode observar que isso é a segunda linha aqui do console, né, ó, tá? Na sequência, ele continua, né, ó. Então agora ele vai tentar empilhar o 20 e o 30, tá? Aqui eu já simplifiquei no código, né? Então ele simplesmente chama stack push, né? Joga o 20 na variável e, chama stack push e imprime que empilhou o elemento, né? Mesma coisa com 30, né, ó, tá? Chama stack push e imprime que empilhou, tá? É isso que acontece aqui, né, ó, no console, certo? Empilhado 20 e 30. Agora, o que, que vai acontecer? Quando chegar aqui, ó, ele já vai ter os elementos 30, 20 e 10, nessa ordem, né? Porque como é uma pilha, sempre o último elemento que entra sempre vai ficando em cima, né? Vai ficando, né? Essa é a sequência de saída, né? Ele empilhou o 10, o 20 e o 30, então a sequência agora da pilha, de cima para baixo, do topo até a base, é 30, 20 e 10, né? A quantidade de elementos empilhados, né? Ó, eu consigo verificar qual é o tamanho da minha pilha atual, é o stack size, né? Ó, passando a pilha como parâmetro, né? Então ele imprime, né, a quantidade de elementos empilhados é 3, certo? E aí ele continua. Ó, a gente pode, por exemplo, chamando stack pick top, pegar qual é o elemento do topo da pilha sem remover ele. Tá? É possível? Sim, é possível pegar o elemento do topo da pilha sem remover, né, o elemento. Tá?
Então, nesse caso aqui, o que, que a gente chama, né? Stack pick top passa a pilha, passa, né, o, o endereço da variável e, certo? E ele retorna verdadeiro ou falso. O que, que acontece? Se a pilha estiver vazia, stack pick top retorna falso, né? E aí, no caso, ele vai aqui dar falso no if e vai entrar no else. Vai dizer que a pilha está vazia. Se não, ele vai retornar verdadeiro. E aí, nesse caso aqui, né, ele entra aqui no if e imprime, né? O elemento do topo é. Né? No caso aqui, ele vai ter que imprimir 30, né? Então, é o que está aqui, ó, o elemento do topo é o 30, certo? Novamente aqui imprimir o tamanho da pilha, né? Vai dar 3. Ó, stack pick top não remove elemento, né? Tá? E aí depois ele vai tentar empilhar o 100. Ó, é isso que ele está fazendo aqui, com stack push, né? Então, stack push passa a pilha, passa a variável e que contém o valor 100. O valor 100. Ele vai tentar empilhar, mas não vai conseguir, porque a pilha já está cheia, né? Então, stack push aqui, ó, vai retornar falso, né? Como aqui tem um não falso dá verdadeiro. Então, ele entra no if, né? E imprime impossível empilhar, né? O elemento e, né? Que é 100, pilha está cheia. E imprime novamente que a pilha tem 3 elementos, né? Tá, o tamanho da pilha é 3. Então, é isso que ele fez aqui, ó. Impossível empilhar 100, pilha está cheia, né? O tamanho da pilha é 3. E aí aqui, ó, esse bloco aqui de código, né, ele vai desempilhar todos os elementos. Enquanto houver elementos na pilha, ele vai desempilhar usando stack pop. Stack pop também, né, é a operação pop da pilha, ou seja, desempilhar, né? Então, é passada a pilha e qual é o endereço da variável que vai receber os elementos, cada elemento desempilhado. Cada elemento que é desempilhado é retornado aqui na variável que é passada, né, como referência no segundo parâmetro. Então, stack pop, né, tenta desempilhar, se conseguir, porque a pilha não está vazia, né, se houver elementos para desempilhar, ele armazena no e retorna verdadeiro. Quando a pilha for vazia, ele não vai armazenar nada em e, vai manter o valor como estava e vai retornar falso. Então, enquanto tiver elementos para desempilhar, ele desempilha e imprime o elemento desempilhado. É isso que esse bloco aqui faz. Né? É isso que faz isso aqui, ó. Né? Ó, desempilhando 30, 20, 10. No final, depois de desempilhar todos, ele imprime que a pilha tem 0 elementos. Tá aqui. E por último, dá o stack free. Nunca se esqueça disso aqui, tá? Você precisa liberar a memória daquela estrutura de pilha que foi alocada, certo? Né? O stack free aqui vai dar um free na pilha, tá? Vai liberar ela da memória já que ela foi alocada dinamicamente, né? Por malloc lá no stack create, aqui, ó, né? Tá? Então isso aqui é um exemplo de pilha, tá? Um segundo exemplo de pilha, a gente vai dar continuidade no programa aqui, ó. Esse segundo exemplo de pilha aqui, ele é baseado naquele exemplo da videoaula, né, que eu expliquei com os livros, né, como é que funcionava, né, tá? Então é só um segundo exemplo, tá? Ó, aqui, ó, é criado a stack pilha, né? Aqui é a minha variável pilha do tipo stack. É criado uma pilha nova aqui, ó, de 5 elementos, né? Cada elemento é do tipo struct livro, ó. Está aqui o struct livro definido, né? Ele tem um título de 50 caracteres, é uma string, e o número de páginas, né? Tá? Foi criada aqui uma variável livro, do tipo struct livro, né? E aqui, ó, foi criado 3 constantes, tá? Do tipo struct livro, né? O primeiro é a estrutura de dados descomplicada, que o título é esse, né? Estrutura de dados descomplicada, tem 411 páginas. O segundo aqui, introdução à estrutura de dados, né? Tem esse título e tem essa quantidade de páginas. E o terceiro é linguagem C completa e descomplicada, né? Tem esse título e tem essa quantidade de páginas. Na aula de struct a gente não viu isso, tá? Mas é possível inicializar uma struct dessa maneira aqui, tá? Ó, né? Ó. Então faz igual aqui, abre chaves e aí passa aqui, né? Ponto o nome do campo igual ao valor, né? Ó. Ponto o nome do outro campo igual ao valor de inicialização daquele campo, tá? Então, aqui o que foi feito? Seguindo o exemplo daquela videoaula, né? Tá? Foi empilhado o estrutura de dados descomplicado
e é impresso isso na tela, né? Olha, foi empilhado o livro Estrutura de Dados Descomplicado, né? Descomplicada, tá? Que é esse primeiro aqui, né? Certo? De 411 páginas. Na sequência, foi empilhado uma introdução à estrutura de dados, né? Tá? E é impresso isso na tela, né? Ó, que aquele livro foi empilhado. Tá aqui, ó, empilhado. Opa, aqui. Estrutura de dados, né? Introdução à estrutura de dados, 394 páginas. Certo? E aí o terceiro aqui, né, na 123, aqui, ó, foi inicializada a variável livro, né, com uma estrutura de dados, né, ó, com um struct inicializado aqui sem nome, né? Então, ó, foi feita aquela inicialização de estrutura de dados, tá? É necessário botar essa conversão, esse typecast aqui, né? Quer dizer, isso que está aqui é convertido para struct livro e isso aqui é armazenado na variável livro. E aí, ó, né, é passado com stack push esse livro aqui, né? Que está sendo simplesmente chamado de livro, né? E aí eu indico aqui que ele foi empilhado também. Então, tá aqui, né? Ó, empilhado treinamento em linguagem C, né? Tá? E por último, empilhado o livro Linguagem C Completa e Descomplicada, né? Ó, que é esse aqui, tá? Então foi empilhado 4 livros, foi igual aquela sequência de exemplos que eu dei na videoaula, né? Daí depois o que acontece? É capturado o topo, qual é o topo da minha pilha de livros, né? Tá? E é impresso esse topo e a quantidade de livros na pilha. Então, obviamente, o topo foi o último livro empilhado. O último livro empilhado foi Linguagem C Completa e Descomplicada, e isso é que está no topo, ó. E a quantidade de livros é 4. Depois, ele sai desempilhando os três livros. Ó. Desempilha o primeiro e imprime ele, desempilha o segundo e desempilha o terceiro. E depois imprime a quantidade de livros que tem na pilha, né? Que, atualmente. Tinham 4, né? Como foi desempilhado 3, vai ficar só 1, né? Então, olha, a ordem de desempilhamento, né? Ó, desempilhou a linguagem C completa e descomplicada, que tinha sido o último que tinha sido empilhado. Depois desempilhou treinamento em linguagem C, que foi o penúltimo, né? E por último ele desempilhou introdução à estrutura de dados, que tinha sido o antepenúltimo, né? A ser empilhado. Então, ou seja, ele desempilhou na ordem inversa do que foi empilhado, né? Tá? Ó, sobrou um livro ainda na pilha, né? Depois, novamente é empilhado o linguagem C completa e descomplicada, né? Isso é impresso aqui no printf na linha 151. E aí tá aqui, ó, né? Tá? E por último, ele sai desempilhando tudo que tinha, né? Usando aquela fórmula que eu mostrei no exemplo anterior, que é com o while, né? Então, o while, enquanto, né, consegue desempilhar, né, vai desempilhando e armazenando cada livro na variável livro. E é só imprimir os dados do livro que está sendo desempilhado, né? Então ele imprime, ó, linguagem C completa e descomplicada, que era o que estava no topo, e depois o que vinha logo embaixo, que era estrutura de dados descomplicada. E por último aqui, ó, é tentado desempilhar mais um livro. Só que o que acontece? Como não temos mais livros para desempilhar da nossa pilha, stack pop vai retornar falso, né? Com o não aqui, não falso da verdadeiro, então ele entra no if, né? E imprime, olha, impossível desempilhar porque a pilha está vazia. E aí liberamos a pilha, né? E fim do nosso exemplo. Né? Ó, impossível desempilhar, a pilha está vazia, né? Tá? Isso aqui era a pilha. Né? Agora vamos para fila. Bom, lá na fila, no exemplo de fila, tá? A gente vai utilizar então a kiwi.h, né? Kiwi é fila, né? Em inglês, certo? Bom, aqui tem duas funções que foram utilizadas aqui para auxiliar, né, a execução da fila, tá? Eu já explico elas, né? Aqui no meio, então, como é que foi feito, né? Ó, foi criado uma fila nova, certo? Para caber 4 strings, ó. Similar ao stack create, né? O kiwi create também, né? Ele cria uma fila aqui nesse caso, né, de 4 elementos. Cada elemento tem um ponteiro por uma string, né? Um vetor de char, certo? Um ponteiro para um vetor de char, né?
tá? Então isso tudo é armazenado num f, na variável f, que é do tipo kiwi, ou fila, né? Foi declarada uma variável aqui, ponteiro boneco, tá? Esse exemplo aqui eu vou procurar trabalhar com ele similar ao exemplo que eu mostrei com os bonecos Funko aqui, né, numa videoaula anterior, né? Tá? Vamos executar esse exemplo. Vamos executar esse exemplo que daí fica mais fácil de a gente enxergar isso funcionando, né? Tá? Então, o programa já está ali do lado, vamos continuar, né? Então, ele instanciou, ele alocou, né, a fila, certo? E aí, na sequência, ele vai testar. Olha, foi possível alocar a fila? Porque o que pode acontecer, né? Como que o create, ele aloca a fila, né? Um vetor, né? No caso aqui de 4 ponteiros para char, né? O que acontece? Pode ser que não tenha memória suficiente para poder alocar, né? Se isso acontecer, vai retornar null aqui e f vai receber o ponteiro null. Então, se f for igual a null, imprime, né? Erro, não conseguiu alocar a fila. E dá o return 1 aqui no main, né? Isso termina o programa com código 1, né? Tá? Finaliza o programa, né? Se ele não for o caso, como não vai ser, né? Porque o programa está começando agora, você já vai ter espaço de sobra para alocar, ele segue. Aí, vamos adicionar na fila o primeiro boneco que a gente tinha naquele exemplo, que era o Luke Skywalker, né? Que no exemplo eu chamei de Ben Obi-Wan Kenobi, né? Tá? Mas enfim, é o Luke Skywalker. Então, vamos adicionar ele na nossa fila. A gente chama Kiwi Add, né? Que é a operação de adicionar na fila, enfileirar, né? Passa-se a variável da fila e passa-se o endereço da variável que contém o valor que eu quero enfileirar. No caso, eu quero enfileirar a string Luke Skywalker, né, que representa aquele meu boneco, certo? Então, é passado o e-comercial, né, tá? Isso aqui é obrigado a ter, tá? Né? Já expliquei a mesma situação da stack, né, da pilha. Então, ele adiciona uma cópia dessa string, né, ou melhor, do ponteiro dessa string, né, lá dentro da minha fila. Ele enfileirou ali o Luke Skywalker, né? Se isso aqui não for possível de ser feito, tá? Se ele não conseguir adicionar porque a fila está cheia, né? Isso aqui retorna falso. E aí, não falso da verdadeiro, ele entra no if e imprime o erro, né? Ó, a fila está cheia, não adicionou o boneco, né? Não vai ser o caso, porque a fila cabe em 4 e esse aqui é o primeiro que está sendo adicionado. Então, ele vai entrar no else, né? E aí vai imprimir, olha, boneco adicionado na fila, né? Certo? Que é essa mensagem, né? Aqui, ó. Ah, tá. O programa tinha rodado aqui. Aqui, né? Essa mensagem aqui, né? Ó. Boneco adicionado na fila. Luke Skywalker. Certo? Então, na sequência, tá? Nós vamos capturar quem é o primeiro da fila, tá? Kiwi Pick. Kiwi Pick pega o primeiro elemento da fila, né? Quem é que está na frente da fila, tá? Sem remover ele. Então, né, ó, Kiwi Pick é passado a fila e um ponteiro para a variável que vai receber uma cópia, né, do elemento. Tá? Nesse caso aqui, primeiro, né, é uma variável tipo ponteiro, né, para string, ele vai receber o ponteiro daquela string que está, né, no... ele vai receber uma cópia daquele ponteiro da string que tem o nome Luke Skywalker. Tá? Então, ou seja, ele vai armazenar isso em primeiro e daí, se ele conseguir pegar, ele vai imprimir. Olha, o primeiro da fila é o Luke Skywalker. E é o que acontece aqui, né? Tá? Ó, ele imprime aqui, né? Tá, ó, primeiro da fila, Luke Skywalker, certo? Isso aqui vai retornar falso caso a fila esteja vazia, né? Se a fila está vazia, eu não consigo pegar o primeiro elemento da fila porque ela está vazia. Não é o caso aqui, né? Então ele entra. Se fosse falso, ele ignoraria e pularia, né? E daí ele imprime o tamanho da fila. A fila vai ter 1. Vai ter um elemento, né? Ó, o tamanho da fila é 1, certo? Na sequência, ele vai adicionar o boneco Axel Rose e imprimir os dados da fila. Aqui eu já criei aquelas funções de auxiliares, né? Que é para não ficar repetindo o código, tá? Mas assim, o adicionar boneco aqui passa a fila e a string, né? Axel Rose. O que faz essa função? Tá? Adicionar fila, né? Adicionar boneco, né? Tá?
que faz essa função, né? Ó, ele recebe uma cópia da fila, na verdade é um ponteiro, né? A fila já é um ponteiro em si, né? Ele é um ponteiro para as estruturas. E ele recebe um ponteiro, no caso aqui, para a string recebida, tá? E aí ele vai fazer aqui a mesma coisa, ó. O que ele vai fazer, né? Sempre que chamar essa função adiciona boneco. Ele pega, chama aqui o add, passando a fila e passando o endereço do elemento, que no caso aqui é a string boneco, né? Se não conseguiu adicionar, até porque a fila já está cheia, né? Então ele imprime fila cheia, não adicionou e imprime aqui o elemento que ele não adicionou. Se não, ele imprime, olha, boneco adicionado na fila, e aí imprime o nome do boneco. Então é isso que acontece aqui, né, com o Axel Rose aqui, ó, né? Ele adiciona o Axel Rose na fila. Ó, boneco adicionado na fila, Axel Rose. E daí ele imprime os dados da fila. Ó, é uma outra função. Imprime dados fila, passa a fila como parâmetro. A fila como parâmetro é recebida por um argumento também chamado de f, né? Que é do tipo QE. Tá? O que ele faz? Ele captura qual é o primeiro elemento da fila e imprime ele na tela, né? Se houver elementos na fila, né? Tá? Pode não ter, né? Aí nesse caso ele ignora. Se tiver, ele imprime quem é o primeiro da fila e imprime o tamanho da fila, né? Ó, usando queue size, né? Ó, queue size passa a fila como parâmetro, ele retorna o tamanho da fila. Então, é isso que ele está fazendo aqui, né? Ó, ele imprime, ó, o primeiro da fila é Luke Skywalker e depois ele imprime tamanho da fila 2, né? E é isso que ele faz com os próximos, ó. Né? Ele vai fazer depois com Vegeta, né? Ó, aqui, observe que o primeiro ainda é o Luke, né? E a fila agora tem 3 de tamanho, né? Por quê? O Luke ainda foi o primeiro que chegou na fila, né? E ele ainda não saiu, ele está lá. Agora, vamos atender o Luke, vamos remover ele da fila, né? Então, queue remove. Ó, passa-se a fila, né? E a variável boneco para receber o elemento que vai ser removido, tá? Se ele conseguir remover, ele vai entrar no if. Ele só não consegue remover quando a fila está vazia, né? Se a fila não está vazia, ele remove. É o caso aqui, a fila não está vazia. Então, ele remove o look e adiciona ele no boneco aqui, na variável boneco. E daí imprime, né? Ó, removido Luke Skywalker. É isso que acontece aqui, né? Tá? E aí imprime os dados da fila, né? Quem é o próximo da fila e quem é qual é o tamanho da fila, né? No caso agora o primeiro da fila, que é o próximo, é o Axel Rose, que foi o segundo adicionado, né? E o tamanho da fila agora passou de 3 para 2. E agora eu vou, né, assim como naquele vídeo, depois eu tinha adicionado o Goku, né? Então aqui adiciona o Goku e insere e imprime os dados da fila. Como o Goku está entrando na fila agora, ele vai entrar no final da fila, né? Portanto, ó, ele vai imprimir aqui, né? Boneco adicionado na fila é o Goku, mas o primeiro da fila ainda é o Axel Rose, porque quem entra na fila sempre entra atrás da fila, né? Na última posição. A minha fila voltou a ter 3, né? Estava com 2, foi adicionado 1, passou a ter 3. Certo? E aí adicionado agora o Luke Skywalker de novo, né? Certo? Tá aqui, ó, Luke Skywalker. E daí a gente vai tentar agora adicionar mais um, só que agora vai falhar. A gente vai tentar adicionar o Darth Vader, né? Só que não vai dar certo, por quê? Tá? Porque na verdade a fila já estourou a capacidade era para 4, eu estou tentando inserir, já tem 4 lá dentro, né? Eu estou tentando inserir o quinto. Tá? E nesse caso aqui, né, é o que vai acontecer aqui, né? Ele vai imprimir, ó, erro, fila cheia, né? Não adicionou o Darth Vader. O primeiro ainda é o Axel Rose, o tamanho é 4. Por que que isso aconteceu? Porque, né, a gente tenta adicionar mais um, que é o Darth Vader, né? Só que a fila já chegou no fim, né? Então, já estourou a capacidade, né? Então, ele imprime aquele erro lá, né? Ele imprime esse erro aqui, né? Ó. Esse erro aqui, ó. Certo? Da função adiciona boneco, né? Tá? E aí imprime os dados da fila novamente, né?
tá? E por final agora, a gente vai remover todos eles. Então, removendo os elementos da fila, né? Esse está nesse printf. Enquanto tiver elementos, vai removendo, ó. O que ele está chamando aqui? Kill e remove. Né? É passado a fila e uma variável para receber o elemento removido. Né? Enquanto ele tiver elemento para remover, ele vai retornar isso aqui verdadeiro e vai remover o elemento. Né? E aí vai entrar no while aqui e vai imprimir qual é o elemento removido e qual é os dados atuais da fila. Então é isso que ele fez aqui, ó. Removendo da fila o Axel Rose. Agora o primeiro da fila, depois de remover o Axel, é o Vegeta. A fila fica com 3, né? Estava com 4. Na sequência, ele remove o próximo, remove o Vegeta, agora o próximo é o Goku. A fila ficou com 2. Depois o próximo, remove o Goku, o primeiro da fila ficou o Luke, tamanho da fila 1. Por fim, remove o Luke, né? E aí não tem mais primeiro da fila, ele não imprime, né? Imprime somente o tamanho, certo? Né? Porque eu imprime dados aqui, né? Imprime dados fila, quando não tem mais um elemento lá dentro, né? Ele simplesmente não, esse QIP, né, que retorna falso, né? E aí esse cara aqui não imprime, né? Ele não executa, né? Certo? Então, tá aí o exemplo de fila, né? O mesmo exemplo tinha sido aplicado naquela videoaula que eu expliquei sobre fila, certo? E agora nós vamos para lista. Nós vamos para a lista. No exemplo de lista, para a gente poder usar lista, né, a gente faz o include de list.h, certo? Aqui tem uma função auxiliar que eu criei para imprimir a lista, né, os dados da lista. Depois eu explico ela melhor, né? Mas o que nós temos aqui então, né? Um programa principal, tá? O que ele vai fazer, né? Tá? Ele vai criar a lista. Observe que aqui é o list create, ele tem o mesmo formato do stack create, do queue e create, né? Você passa para ele qual é o tamanho, quantos elementos ele vai caber lá dentro e qual é o tamanho de cada elemento, né? Tá? No caso aqui vão ser strings, né? Uma lista de strings. Então, né? Size of char ponteiro, tá? Uma observação aqui, tá? A lista, tá? Assim, uma observação, né? Uma observação aqui, né? A pilha e a fila, né? Ambas são implementadas com vetor, certo? Conforme eu expliquei na videoaula anterior, né? No design de implementação, né? Das estruturas de dados, tá? Aqui nessa biblioteca, até esse momento, tá? A lista também é implementada de maneira estática com vetor, certo? Tá? Por isso que é colocado aqui a quantidade. Tá? Ela não é alocado, né, de maneira dinâmica, ou seja, cada elemento vai sendo alocado e inserido, né, ao final, tá? Ou no meio e etc. Tá? Aqui foi utilizado a abordagem de vetor. É possível que no futuro essa biblioteca, né, tá, venha a ser alterada, certo? E a lista aqui mude, tá? Permita criar uma lista encadeada mesmo, né? Tá, para trabalhar com lista, certo? Por enquanto ela é um vetor também, né? Então, funciona da mesma forma, né? List create passa aqui a quantidade de elementos que a lista vai ter, né? A quantidade máxima, e passa aqui qual é o tamanho de cada elemento, tá? Foi criado aqui 3 variáveis, né? Uma para cada elemento inserido ou retirado, e uma para guardar o tamanho da lista e a posição. Bom, primeiro ele vai imprimir a lista vazia, tá? O que faz esse imprimir lista, né? Está recebendo aqui a variável lista, né? Que é do tipo list, certo? Como parâmetro, né? O que ela faz? Vamos lá embaixo. Bom, ele recebe a lista, né? Como parâmetro, tá? Captura qual é o tamanho da lista, né? Ó, list size, tá? Passa a lista como parâmetro, imprime esse cabeçalho aqui, e aí vai tentar percorrer elemento por elemento da lista, com o i começando em 0, né? Até f menos 1, né? F é o tamanho da lista, né? Ó. Tá? O f recebe o tamanho da lista. Então, de i iniciando de 0 até f menos 1, de 1 em 1, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai chamar listGet. ListGet, passando a lista, a variável e que vai receber o elemento pego da lista e o índice, né? O que acontece? Para poder pegar um elemento da lista,
né, é necessário indicar qual é o índice desse elemento, tá? Qual é o indexador, né? Qual é a posição, certo? Toda lista, assim como o vetor, começa em zero. Só que a lista, nesse caso, ela precisa ter algum elemento, né? Na primeira vez, a lista vai estar vazia, né? Mas se tiver elementos aqui, ele vai entrar, esse for vai ser executado, né? Porque daí, se tiver pelo menos um elemento aqui, o f vai ser 1, né? Então ele vai começar o i em zero e vai executar somente uma vez, né? I menor, e enquanto o i for menor do que 1, né? De 1 em 1 ele faz, né? Ele pega o quê? Lista na posição, o elemento da lista, né? Na posição i, tá? Joga em e, né? E imprime o elemento capturado, tá? Então é isso que faz list get, né? Depois imprime esses asteriscos aqui como se fosse o final da lista, né? Tá? Então é isso que faz imprimir lista, né? A chamada de imprimir lista, que é isso aqui. Vamos executar. Venda é mais fácil, né? Ó, já tem o programa executando até o fim. Vamos subir. Ó, a lista vazia ele imprime dessa forma, né? Ó, não tem nada dentro dela, né? Tá? É isso que faz a linha 16 aqui, ó. Então vamos adicionar o primeiro elemento. O primeiro elemento que a gente vai adicionar é o arroz. Ó, joga arroz dentro da variável e, né? E aí chama list add. List add, tá? É passado a lista e a variável e, né, que contém o elemento que vai ser adicionado. Sempre lembrando que o elemento tem que ser passado com e comercial, né? Tá? Por mais que a gente esteja apenas adicionando elemento na lista, né? Tá? List add vai retornar ou o tamanho da lista, tá? Ou o valor dessa constante aqui, ó, list is full. List is full significa a lista está cheia. Se list add conseguir adicionar o elemento e, que é arroz nesse caso, na lista, ele vai retornar a quantidade de elementos na lista. No caso, a lista estava vazia, adicionando o arroz, a lista fica com um elemento. Então é isso que vai retornar aqui, né? Agora, se a lista já estivesse cheia, ao tentar adicionar o arroz, ele não iria conseguir, porque a lista está cheia, né? O vetor na qual a lista está implementada estaria cheio, e daí ele retornaria lists full, significando que não conseguiu adicionar o elemento novo lá dentro. Como não vai ser o caso aqui, ele vai conseguir adicionar, né? Então ele vai imprimir elemento adicionado no final da lista, né? Imprimindo o elemento arroz. É isso que acontece aqui, né? Tá? E aí manda imprimir a lista. Agora a lista vai ser impressa assim, né? Ó. Tá? O elemento arroz na posição 0. Caso não fosse possível imprimir, né? Ou seja, melhor, não fosse possível adicionar, ele ia dar um erro aqui, né? E imprimir um erro na tela, tá? Teria que botar aqui, né? Para imprimir um erro na tela, tá? Vamos para o próximo elemento. Vamos adicionar a banana, né? Então, o elemento é a banana. Tenta adicionar esse elemento no final da lista, tá? List add sempre adiciona no final, tá? E retorna o tamanho da lista, certo? No caso aqui, né, é aquela mesma situação anterior, né? Retorna o tamanho da lista ou list is full, né? Que, ou seja, a lista está cheia. Nesse caso aqui, a gente sabe que a lista não vai estar cheia porque esse é o segundo elemento e a lista cabe em 4. Então, eu nem testei aqui, né? Mas eu poderia testar, certo? É bom se você não tem certeza se está cheio ou não, é testar, né? Tá? O programa toma uma decisão em cima, né? Ele imprime, ó, elemento adicionado no final da lista e agora a lista tem tan elementos, né? Ó, porcento de elementos é tan. Observe que tan foi o retorno de list add. Então ele vai imprimir que a lista tem dois elementos, né? Ó. Elemento adicionado no final da lista, banana, a lista agora tem dois elementos. E aí imprime os dados da lista aqui, né? Pela linha 33, né? Ó. Imprimir lista, né? Tá? Ele imprime agora, tem arroz e banana. Vamos adicionar o terceiro. Só que agora, o terceiro é o feijão. Só que agora o feijão não vai ser adicionado no final, ele vai ser adicionado no meio, na posição 1. Ou seja, ele vai ocupar o lugar da banana aqui, ó, né? Então a banana vai pular para a próxima posição, né? Então como é que é feito isso, né? Ó, é utilizado a função list add position, ou seja, adiciona na posição, né? Então ele passa a lista, qual é o elemento que vai ser adicionado, que é o feijão, e
qual é o índice da lista que vai ser adicionado, né? Ele vai ser adicionado na posição 1. Nesse caso, tá? E aí ele retorna o tamanho da lista atual, né? Tá? Então retorna aqui o tamanho atual, né? O tamanho aqui pode ser 3 valores diferentes, né? Pode ser lists full, significando que a lista já está cheia e você não vai conseguir adicionar. Pode ser invalid position, se a posição passada aqui, ó, for uma posição inválida, tá? Ou seja, a lista só tem as posições 0 e 1, né? Se eu passar aqui a posição -1 ou 2, ele vai dar lista posição inválida, né? Invalid position, tá? Tem que ser uma posição existente, certo? Ou então, nenhum dos dois, ele retorna o tamanho da lista. Daí, nesse caso, ele imprime, né? O elemento adicionado na posição da lista, ele imprime o elemento E, e aí imprime, né, a quantidade de elementos na lista, que é o TAM, que foi recebido aqui de retorno da função list add position, né? Tá? Então ele imprime, né, ó, elemento na posição da lista é o feijão, e a lista agora tem 3 elementos, e aí imprime a lista, né? Tá, ó, arroz, feijão e banana. Observe que feijão foi adicionado no meio, né, ó. Tá? É isso que faz ali, né? O imprimir lista faz aquela impressão da lista completa, né? Aqui, o próximo elemento agora é o feijão. Na verdade, ele vai remover o feijão, né? Tá? Então, ele vai chamar o list remove. Passa-se a lista e passa qual é o elemento que ele vai remover. O que ele vai fazer? Ele vai comparar o elemento com cada elemento da lista, byte a byte. Se os dois forem iguais, os mesmos bytes, tá? Ele vai remover esse elemento, tá? Né? E aí vai retornar aqui em pós qual era a posição do elemento, tá? Onde é que ele estava antes de ser removido, né? Ou então pode retornar a constante not found. Se ele retornar not found, quer dizer não encontrou. Quer dizer, o elemento que você está tentando remover não existe dentro da lista, tá? Então ele testa, né? Ó, se é diferente de não encontrou, quer dizer que conseguiu remover. Ele imprime o elemento que foi removido, imprime qual era a posição e imprime a lista novamente. Senão ele imprime que o elemento não foi encontrado, né? No caso ele imprimiria aqui, né? Elemento não encontrado, tá? É isso aqui, né? Ó. Aqui, né? Ó, elemento removido da lista, o feijão, né? Tá? Então, né, ele remove o feijão e o feijão estava na posição 1, né? Ó, aqui, ó. Né, foi removido, ó, tá? Aqui eu pulei, né? Mas foi adicionado o macarrão, tá? Eu pulei, né? Eu não vi aqui, tá? É porque está parecido, né? Mas o macarrão foi adicionado exatamente como foi o feijão, né? Tá? Na mesma forma, né? Tá? Então por isso que tinha um elemento a mais aqui, né? Era o macarrão, tá? Então foi removido o feijão, né? E aí, né, imprimiu a lista. E agora a gente vai tentar a gente vai usar uma função para buscar um elemento dentro da lista, tá? Ele procurar, né? É o listGetPosition. Nós vamos procurar pelo arroz. Eu quero saber se esse elemento está lá dentro da minha lista e se ele está em qual posição ele está, né? Então, listGetPosition passa a lista, passa o elemento. O que ele vai fazer? Ele vai passar elemento por elemento, né, conferindo se o elemento está lá na lista, certo? Ele vai retornar a posição. Essa posição pode ser not found, quer dizer, não encontrou, ou então o número da posição dentro da lista, né? Nesse caso aqui, como o arroz está lá dentro, né, tá? É o primeiro elemento, ele vai encontrar, né, e vai imprimir, né? O arroz está na posição, foi encontrado na posição 0 da lista, né? É esse aqui, né? Ó, né? Se ele não encontrasse, ele entra aqui, né? Tá? E aí poderia ser impresso um erro aqui, né? Depois, listGet. Agora a gente vai fazer o inverso. A gente vai pegar a posição e vai ver que elemento que tem lá, né? Então é o listGet. Tá? Com o listGet, a gente passa aqui, ó, a lista como parâmetro. A variável contendo o elemento que a gente quer
pegar daquela posição, né? Ou seja, como é que a gente vai, né? Como é que retorna, né? O elemento daquela posição especificada, né? Por meio dessa variável, tá? Então a variável a vai receber o elemento da posição especificada. E aqui pos é a posição que eu quero, né? Ou seja, aqui pos vai ser a posição 0, que foi o que deu lá em cima na linha 80. Então eu vou pegar da lista a posição 0 e armazenar em E, né? Se a posição 0 não existir, esse listGet retorna invalid position. Se ele existir, né, ele vai retornar o tamanho, né, de elementos existentes dentro da lista. Tá? Então é isso que ele faz. Ó. Ele imprime aqui, ó, como o arroz, né, que é o E, desculpa, como a posição 0 existe, né, ele vai jogar o elemento 0 na posição E aí isso aqui, como não vai dar invalid position, ele vai entrar aqui no if e vai imprimir o elemento da posição tal é tal, né? Então ele vai imprimir o elemento da posição 0 é arroz. É isso aqui, ó. Né? Tá? E aí, segue, né? Agora a gente vai remover o elemento da posição 1. Né? Então, list remove at position. Essa é a função que remove o elemento de uma posição específica. É passada a lista e qual é a posição que a gente quer remover. Né? Isso aqui, ele vai retornar um novo tamanho da lista. Certo? Então, se a lista for, se esse tamanho da lista retornado for diferente de invalid position, né? Tá? Quer dizer que foi um tamanho válido, né? Quer dizer que ele removeu. Então, ele imprime, né? Elemento da posição 2 foi removido. Se não, ele cairia aqui, né? Seria uma posição inválida, né? Tá? Poderia imprimir um erro aqui, certo? Então, list remove at position vai remover aqui da posição 2, tá? A posição 2 aqui nós temos banana, né? Então, ele vai remover e vai imprimir, né? Ó, elemento da posição 2 foi removido e vai imprimir a lista novamente. Observa esse aqui, então, que ele imprimiu, né? Ó, o elemento 2 foi removido e aí imprime a lista sem o elemento 2, que era a banana, né? Tá? E aí aqui ele faz o list free, libera, dá o free na lista, né? Libera toda ela e termina o programa. Existem outras funções que eu não mostrei, tá? Isso pode ser encontrado, né, na documentação da biblioteca, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos entrar em stack aqui, ó, para ver, né? Ó. Aqui, né, na, 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 aqui na documentação de stack, nós temos, né, ó, todas as funções que stack tem, tá? Que é a pilha que dá para trabalhar com pilha, né? Stack create, né? Stack free, stack clear para limpar a minha pilha, ou seja, zerar ela, né? Tá? Sem precisar dar um free e um create para criar uma nova pilha, né? Ela mantém o tamanho original só porque ela zera, tá? Você limpa todos os elementos. Stack push para empilhar, stack pop para desempilhar, stack pick top, né, para pegar o topo, certo? Stack size que retorna o tamanho da fila, da pilha, né? E stack capacity, que retorna a capacidade da pilha, né? A capacidade foi passada como parâmetro lá na hora de criar. Em Kiwi, nós temos similar, né? Ó, Kiwi create, Kiwi free, Kiwi clear para limpar a fila, né? Que eu não mostrei. Kiwi add, Kiwi remove, Kiwi pick, Kiwi size e Kiwi capacity. É a mesma coisa, né? A lista é que tem um pouco mais, né? Porque ela é mais complexa, né? Ó, tem 4 constantes, né? Certo? List is full, né? List is empty. Se eu tentar remover, né, da lista e a lista estiver vazia, né, ela retorna list is empty, né? Tá? Então aqui tem diversas funções. Eu acho que eu mostrei praticamente todas elas, tá? Né, ó, list set eu não mostrei, mas o que ele faz? Ele atribui um novo elemento na fila, na lista, né? Então você passa a lista. Deixa eu abrir ela aqui. Ó, a documentação, quando você clica, ele abre mais detalhado, né? Ó, você passa a lista, o L, né? Passa qual é o elemento que você vai adicionar na lista, na verdade, você vai configurar e passa qual é a posição. O que ele vai fazer? Ele vai substituir aquela posição. Se naquela posição tem um elemento, ele vai substituir por outro. Ele vai trocar, tá? É isso que faz o
list set, né? Aí aqui tem o detalhe, né, o que que ele faz, quais são os parâmetros e o que que ele retorna, né? Ó, 0 caso a operação tenha sido executada com sucesso ou a constante invalid position caso a posição especificada seja inválida, tá? Então, assim, sugiro que vocês deem uma olhada nesses exemplos na videoaula dessa videoaula e nessa documentação, tá? Para poder utilizar, né, a biblioteca, certo? Espero que tenha, né, ficado claro aqui o uso dessa biblioteca, espero que vocês consigam utilizar, né? Lembrando que essa biblioteca ela é escrita em ANSI C, então ela tem que funcionar para qualquer programa que tenha um compilador, né, C, certo? Inclusive, né, para Arduino, tá? Ele tem que funcionar na linguagem do Arduino, né? Você tem que adicionar lá dentro da pasta do sketch do Arduino, né, os arquivos C e H da biblioteca e ele deve funcionar, tá?